Bem, terminamos o capítulo de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu estava bastante ansioso para começar essa leitura. Agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreve, curte, ajuda a compartilhar, porque com certeza tem mais gente nessa mesma situação que nós, que tem um pouco de dificuldade de ler e entender. Então, de repente, dessa forma fica um pouco mais fácil da gente compreender tudo que está escrito lá. Eu deveria ter feito pequenos resumos dos capítulos que eu li, para agora chegar a ficar um pouco mais fácil de falar um resumo geral do livro, mas eu não fiz isso, e eu não vou ler tudo de novo. Então eu vou pincelar uma coisa ou outra que me chamou a atenção do livro, e começando pela criação, logo pelo começo de tudo. Eu acredito que esse início da criação ele foi escrito de forma bastante figurada. Não tô querendo dizer que a Bíblia está errada ou coisa do gênero, muito pelo contrário. Eu só acho que Deus não colocaria ali ao pé da letra tudo aquilo que aconteceu, como que ele fez a criação de tudo, até porque seria científico demais para a gente entender. Até mesmo a pessoa que escreveu o livro de Gênesis, você olharia e falaria, cara, não estou entendendo o que está escrito. Porque, cara, eu não tenho conhecimento científico. Eu ia ler isso daqui como se eu estivesse lendo um livro de física quântica, mas acredito que física quântica seja pouco ainda para explicar a criação de um planeta, de uma vida, enfim. Então eu acho que foi feito de forma figurada só para representar que foi feito por Deus e alguma coisa ou outra com relação à ordem de como foi feita. Existem pessoas que estudam isso. Essas pessoas que estudam não se sintam ofendidas por tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu não fiz nenhum estudo. Eu só tô lendo isso daqui e fazendo um resumo rápido do que eu entendi. Se você quiser achar interessante, deixa no comentário aqui, ou um link pro seu canal, ou até mesmo uma explicação rápida do que você acredita, que vai ser muito importante. Isso vai trazer muito conteúdo para discussão, muito bacana. Isso é muito bem-vindo aqui no canal, tá? E eu senti também que esse negócio do começo foi novo para todo mundo, inclusive para Deus. Tanto que conta a história da Arca de Noé, que rolou um certo arrependimento de tudo que estava acontecendo ali, porque as pessoas estavam contaminadas, Deus resolveu dar um reset ali na Terra. Tirou tudo que existia, deixou apenas Noé e um casal de cada animal lá para começar tudo de novo. E aí sobre algumas passagens que me chamaram bastante atenção. Abraão foi um saco de vacilos, né? Embora ele tenha acertado muito, ele errou muito também. Eu acho muito engraçado essas passagens que contam sobre as coisas erradas que ele fez, ou os pecados que ele cometeu. Primeira coisa já com relação ao filho. Deus tinha prometido para ele sobre sua semente e tudo mais. Mas acho que rolou uma impaciência ali, talvez pela idade, e ele decidiu, junto com a esposa, que ele teria um filho com Agar, com a serva. E a esposa falou que tudo bem, ele também achou que tudo bem, foi lá e teve Ismael. Cara, estava errado, né? Deus mostrou que não deveria ter sido assim, ele deveria ter esperado. Logo em seguida ele teve Isaac, e a partir daí deu tudo certo, mas, uma vacilada nervosa, né? Sem contar também que, não em um, mas em 2 casos, ele teve que falar que a Sara era sua irmã e não sua esposa. Tudo bem, eles eram quase irmãos, né? Mas ele era marido dela. E ele não falou que ele era marido dela. Um cara chegou a pegar ela. E tá errado isso. Omitir também é pecado. Não, ele é irmão dela. Isso, ele não contou uma mentira aí. Mas ele omitiu o fato de que ela era sua esposa. E ele deveria ter contado isso. Mas aí também, sobre aquela história de Isaac, que Deus pediu para que ele entregasse Isaac em sacrifício, e ele foi até lá. Na hora que ele ia imolar o filho, Deus falou, através de um anjo, né? Falou, cara, não é. Já entendi que o seu coração é muito fiel a mim e tal. É uma história fantástica, né? Não é todo mundo que faria isso. Às vezes eu me pergunto se eu faria isso, sabe? É uma coisa meio complicada. Da boca pra fora até posso falar que faria. Claro que faria. Mas ali na situação é um pouco diferente, é um pouco complicado. Também outra história muito interessante é a de Jacó e Esaú, que, cara, pra mim, Jacó deveria ter sido punido pelo que ele fez, né? E não abençoado. Eu achei isso uma coisa meio estranha, né? Porque ele se disfarçou de Esaú para que Isaac desse a bênção para ele. E, cara, ele recebeu a bênção. No final das contas, ele recebeu a bênção e foi
usurpando, sabe? Eu achei uma coisa meio estranha. Parece que essa bênção que ele passou foi algo meio físico, sabe? Tipo, colocou a mão na cabeça, falou umas palavras e ele recebeu aquilo e agora já não tem mais volta. Tanto que quando Esaú descobriu, ele até comentou, né, com Isaac, falou, pô, tenta passar pra mim agora, né? Porque você já descobriu que foi Jacó que fez isso, tá errado. E Isaac falou, cara, não dá, já passei minha bênção, já foi, agora é isso. Tem que lidar com essa informação. Cara, ele passou por cima da primogenitura, né? Tudo bem que quando Jacó foi dar a bênção, ele também entregou a primogenitura para José, mas foi uma coisa consciente. Ele sabia, ele puniu Rúben e Simeão e tal. Mas aí por ser consciente, tudo bem. Ele explicou que ele estaria passando para José. Agora no caso de Jacó e Esaú, cara, foi uma coisa muito roubada. Na minha cabeça ele deveria ter sido punido pelo que aconteceu. Na hora, sei lá, a bênção se tornar uma maldição, sei lá, alguma coisa assim. Meio ficção na minha cabeça, mas eu achei que deveria ter sido dessa forma, e não foi como aconteceu. No fim das contas, Jacó virou Israel, foi um homem super abençoado por Deus, mas eu achei uma história meio complicada. E por fim, outra coisa que se destaca muito no livro de Gênesis é a história de José, né? Meu, por tudo que o cara passou, o cara foi vendido pelos irmãos, o cara foi preso, foi tentado pela mulher de Potifar, né? E depois foi preso. Meu, um monte de coisa tensa acontecendo, e depois, cara, a história se transformou de um jeito maluco. O cara virou governador do Egito, com uma puta potência, o faraó dava muita credibilidade pra ele. Ele, cara, foi salvador da pátria naquele lance de 7 anos de fartura na terra, depois 7 anos de escassez. Se não fosse Deus utilizar a inteligência de José para ele conseguir se planejar e manter todo o povo nesse período de seca, cara, não teria mais história do Egito para contar. Então, muito legal esse lance de Deus pegar José e colocar numa posição tão top, assim, depois de tudo que aconteceu com ele lá embaixo, né? Então, assim, basicamente o resumo que eu fiz de Gênesis foi esse. E como eu disse no começo do vídeo, eu não preparei durante toda a leitura da Bíblia um material para poder falar aqui hoje, então eu fiz uma pincelada mesmo, foi bem rápido. Nos próximos livros eu vou me planejar melhor para isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Continuem comigo que daqui a pouco tem o livro de Êxodo pra gente explorar também.